Acampamento Plenitude, Salvador, Bahia, dia 8 de abril de 2023, celebração da Páscoa. Palavra ministrada pelo irmão Raimundo Barreto com o título A Oração do Carrá, um princípio espiritual que coopera para o seu destino. Mais informações, www.reinonet.com.br. E-mail rai@reinonet.com.br. Eu queria compartilhar para vocês um ensinamento bíblico que pode mudar a sua vida, se você entender e praticar ele. São princípios espirituais. Quando a gente vem para um acampamento desse, ou qualquer acampamento, qualquer convocação, existem muitas necessidades. A gente, como pastor, a gente olha desde a unha até o cabelo das ovelhas. É claro que a gente não fica focalizando nos problemas, nas dificuldades. Então, assim, quando você chega no encontro, há muitas necessidades. E a gente, como pastor, como presbítero, não vai conseguir aconselhar tudo, ministrar tudo. O que é que você pode fazer? A Bíblia fala que Deus estabeleceu os ministérios fundamentais, lá em Efésios, para equipar os santos. O que é equipar? É dar equipamento. Eu sou músico, então tome aqui, o instrumento. A igreja pode pagar uma aula de músico, é o que a gente ia abençoar, orar, dar oportunidade de crer. Isso é equipar. Quando a Bíblia fala lá, Deus estabeleceu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, em vista, com a finalidade de aperfeiçoar os santos. A gente já ministrou na década de 90, que no grego ali não é aperfeiçoar, porque a equipe apostólica não é responsável por aperfeiçoar o membro do corpo de Cristo. Ali fala, Deus estabeleceu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, pastores e mestres, em vista a equipar os santos, para que os santos executem a sua função no corpo, e aí cresçamos juntos em amor. A equipe apostólica contribui com o equipar. É que nem uma empresa. Eu tenho lá a área comercial, a área do RH, a área da produção. O que é que eu posso fazer? Equipar. Investir, treinar, dar os equipamentos necessários. Então, eu não posso fazer nada para o aperfeiçoamento do meu filho. Cada semente vai produzir segundo a sua espécie. Cada filho é diferente um do outro. Agora, como pai, eu posso equipar, ensinar, educar, dar formação, dar cultura, mas ele vai crescer conforme a semente. Eu não determino o destino do meu filho. E nenhum ministério pode determinar o seu destino. Agora, tudo necessário para você desenvolver a sua vida espiritual, você vai ser equipado. Ou seja, a responsabilidade do seu amadurecimento é seu. A gente só pode regar, podar, adubar, mas o crescimento, quem é que dá o crescimento? O apóstolo Paulo falou, eu plantei, Apolo regou. Quem é que dá o crescimento? De quem é a glória? É de Paulo? É de Apolo? Deu para entender? A responsabilidade pelo seu crescimento é seu. O que nós podemos fazer está aqui. Cuidamos do acampamento, preparamos os músicos, todo o investimento na sua vida. Agora, cada um tem que pegar isso e desenvolver isso. Então, lembre-se o seguinte, a equipe apostólica foi estabelecida para equipar os santos, para que os santos executem o seu serviço e produza, diz Efésios, o seu próprio aumento, seu próprio crescimento. É a única coisa que a gente pode fazer. Isso é a parábola do semeador, gente. A semente era boa. A semente era uma só. Agora tinha 4 tipos de coração. Quem é que determina a qualidade da colheita? É a semente ou é o solo? É o solo.
Agora, o que é que eu tenho que fazer para que meu coração seja um coração fértil e produza a 30, 60 e 100 por um? A produção depende de cada um de nós. O que é que você fez dessa palavra? O que é que você fez de tudo que você aprendeu? A biblioteca Reino Net está aí. Nós temos 500 palavras na biblioteca Reino Net. Tem palavra para tudo. Eu vou esperar um encontro de casal para receber ministração para casal? Eu vou esperar um encontro de casal para falar sobre a educação de filho? 40 anos de palavra, gente. Tem palavra para tudo. Agora, como eu falei, eu quero trazer para vocês uma chave, um princípio, que se você entender, você assimilar o espírito dela e praticar ela, a sua vida vai mudar. Romanos, capítulo 8, depois eu vou para Eclesiastes, capítulo 9. Se eu conseguir ser rápido, eu ainda leio um texto. Vamos começar com Romanos, capítulo 8. Leia a Bíblia com calma. Nós temos aqui o dia inteiro para ler a palavra com calma, assimilar a palavra. Abra a sua Bíblia com calma. Romanos capítulo 8, versículo 26. O seu destino depende de você entender essa palavra. O que você precisa, que a gente percebe, seja uma cura, seja uma direção, seja um melhor trabalho, uma oportunidade, o que você precisar, está nesses 3 textos que eu vou ler para vocês. Romanos capítulo 8, 26 fala assim, ó. Também o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste, nos ajuda em nossa fraqueza. Essa palavra fraqueza no grego não significa fraqueza física. No grego é a nossa incapacidade. De quê? Porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Nós somos fracos, nós somos incapazes, pela nossa estrutura emocional, nossa falta de percepção, nós somos fracos. Então reconheça que eu não sou capaz de ter uma revelação clara da vontade de Deus para a minha vida. E por causa disso, eu tomo muitas atitudes, decisões, relacionamentos precipitados e quebro a cara. Então ele fala, também o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa incapacidade, nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, não só por a gente, pelos nossos filhos. Uma das maiores, piores e mais difíceis tarefas é ser pai e mãe. A insegurança, o filho passa por um problema emocional, passa na adolescência, começa a ficar calado, tem um relacionamento errado. A gente não sabe nem orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste, está à nossa disposição para nos guiar a toda a verdade, no seu trabalho, na sua vida, na educação do seu filho, na sua profissão, no seu estudo, no seu ministério. E ele continua, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, de uma maneira soberana e sobrenatural, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, versículo 27, sabe qual é a mente do Espírito. Então ele está dizendo que o Espírito Santo ele é capaz de sondar a mente de Deus e o seu coração para alinhar o seu coração com o coração de Deus. E ele faz essa comunicação, essa sincronia, essa harmonia entre o que Deus pensou para você e o que você precisa orar, interceder para que a vontade dele se cumpra na sua vida. Então nós temos um paracletó, a palavra paracletó, em grego, que está na nossa Bíblia, consolador,
No grego é aquele que se coloca do lado. Parar do lado. Paulo é o meu parácleto. Ele está do meu lado, me guiando, me ajudando. Olha o buraco ali. Vai devagar, acelera menos. Preste atenção. Olha ali. Esse é o paráclito. Dá uma recuada, meu amigo. Fica na sua, fica calado. Avance agora. Vá firme. Pisa fundo. Agora maneira. Paráclito. Do meu lado. Para dizer o ritmo da minha vida. Não vos deixarei órfão. O Espírito da verdade está do seu lado. E ele geme com gemidos inexprimíveis. Porque para você alinhar a sua vida à vontade de Deus, não vai ser uma oraçãozinha que vai colocar a sua vida no eixo, não. Tem que ser algo muito forte no Espírito. Ele conclui: todo o destino da nossa vida está nesse texto da Bíblia. Se você aprender o que eu estou ensinando, você vai entrar no que chega lá adiante. Versículo 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. A mente planeja, a mente pensa. Então o Espírito de Deus tem uma mente para você. Um desejo, um plano, um propósito. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente já sabe, já foi ensinado, que no grego, não é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo o original grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, está assim: sabemos que todas as coisas Deus faz cooperar para o bem daqueles que o amam. Há um controle de Deus sobre todas as coisas da sua vida. Até quando você tropeça, Deus tem um controle da sua vida. Você já ensinou criança a andar? Ela vai andando aqui, você vai tirando a cadeira da frente, tira o tapete. Não é assim? Quanto tapete Deus já tirou da sua frente? Você nem tem consciência. Você não tem nem consciência. Uma vez eu estava viajando de Bonfim, ou de Garanhuns, para Bonfim, com Marcondes, Juju, eu, Patrícia e Acares. Está dando para ouvir aí? Tá? Por causa da chuva. Então não precisa aumentar a voz, não. Marcondes tinha comprado um Fiat novinho. Aí nós fomos ali, entramos lá por aquela cidade que tinha droga, Floresta. Marcava, vamos por Floresta que você encurta o caminho, né? Rapaz, eu vinha dirigindo um carro novo, Fiat, dirigindo o carro, Floresta, 100 km por hora, numa descida, o carro morreu. Desligou. Um carro novo, a 100 km por hora, ele desligar, né, Pati? Morreu o carro. É parte elétrica, desconectou algum cabo. Ficamos ali, Marcondes, né? Sobe, desce, Marcondes voltou para a cidade, né? Para ver se arranjava um guincho. Resumindo, o sol se pondo, eu, Juju, Patrícia e Acares, crianças. Aí vem a polícia, para lá longe, cheio de arma, porque ali tem emboscada, na época, muita emboscada. O cara tudo armado, cara, com carabina, chegou junto, aí olhou, não, é família, porque às vezes é emboscada, né? Quando o cara se aproximou, o que foi que aconteceu? Não, o carro morreu, meu sogro foi lá na cidade buscar uma coisa, e falou, rapaz, ali na próxima subida, estava tendo uma emboscada. Na próxima, a gente vinha descendo, na próxima subida, e eles vieram de lá. Então, se você entende isso, você vai dar graças em todas as coisas. Como é que a Bíblia fala em tudo dai graças? Como? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, com a mente de Cristo, em tudo eu dou graças.
Você não vai conseguir dar graças por tudo na sua mente. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, eu consigo ver, mesmo que eu não entenda, eu dou graças, tá ok? O principal ainda não chegou. Isso aqui é só o antepasto. Sabemos que todas as coisas Deus faz cooperar para aqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, qual é o assunto aqui? Há um propósito de Deus para a sua vida. Todo homem quer saber o que é que Deus tem para a vida dele. Há um propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Então, Deus tem um destino. E Ele nos destinou para esse destino. E a quem predestinou, chamou, justificou e glorificou. Quer dizer, Ele tem um predestino para você. Previamente Ele já criou um destino, mas Ele te chamou, te justificou, fez tudo para que você alcançasse esse destino. Tá ok? Então o que é que esse texto está mostrando? Nós somos incapazes, somos fracos de entender a mente de Deus, de entender o destino, de entender o propósito. Mas eu tenho um paráclito que me ajuda na minha incapacidade. E ele intercede para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida. Se você estiver orando pelo seu filho, por qualquer coisa, e não entender qual é a vontade de Deus, ore, interceda em línguas. O irmão Stevens tem um estudo completo sobre isso. Oração no Espírito. Ele pega esse texto aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Oração no Espírito. Interceda em línguas, com gemidos inexprimíveis, para que a soberana vontade de Deus coopere para o bem do seu filho, do seu marido, do seu patrão, da sua cidade. Então, quando você estiver ouvindo essa palavra, vai lá no seu armário e pega a literatura, oração no Espírito. Ore em línguas, no Espírito, com gemidos inexprimíveis. Dores de parto espiritual. Tá ok? Agora abra a Bíblia em Eclesiastes 9:11. Eclesiastes são os livros poéticos da Bíblia. Depois de Provérbios, tem Eclesiastes. Abre a Bíblia no meio, é o Salmo. Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Você sabe por que o Salmo foi colocado no meio da Bíblia? Sabe por quê? Porque o Salmo está entre a lei e os profetas. A lei é muito dura. Os profetas também são muito duros. Aí Deus colocou o coração dele no meio da Bíblia. Entre a lei e os profetas, você tem esse cântico de amor, os salmos. Então Eclesiastes 9:11 fala assim: sabedoria de Salomão. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio. Nem sempre os mais rápidos ganham. Não é dos agoniados a vitória. Não é dos ansiosos a vitória. Não é das Martas. Essa semana eu tenho que ganhar mais dinheiro. Você se esgota, se esvai e não alcançou o que você queria. Não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito. Aqui eu vou começar a dar a chave para vocês, que eu quero falar, além do que eu já falei de Romanos, que já foi fantástico, né? Agora nós vamos entrar no filé miau. Filé miau é filé de gato. Tem o filé mignon e o filé miau. Vi ainda debaixo do sol, quer dizer, Salomão, observando a vida, observando as pessoas, ele era um observador. Ele chegou à seguinte conclusão: debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem sempre o mais capaz ganha.
Nem sempre o mais inteligente é promovido. Nem sempre o mais hábil é promovido na empresa. Nem dos valentes a vitória. Nem sempre a vitória é dos valentes. Nem tampouco os sábios o pão. Nem ainda dos prudentes a riqueza. Nem dos inteligentes o favor. Porém, aí está a chave. Aumenta a lupa aí do seu celular. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Tudo depende de você estar no lugar certo, na hora certa. No lugar certo, na hora certa. Agora, quem é especialista em te colocar no lugar certo e na hora certa? Eu vi uma história na internet esses dias, é uma ilustração do que a gente acabou de ler. 2 amigos se encontraram depois de 30 anos, 2 colegas de escola. 30 anos depois, eles se encontraram, rapaz, vamos tomar ali um café. Aqui está um e está o outro tomando um café. Eu vi na internet esses dias, lembrei disso aqui. Aí, o outro todo arrumado, relógio bonito, o outro parecendo Erasmo Carlos. Aquela pulseira, deslocado. Aí o arrumadinho falou, cara, eu me lembro que na escola você só sentava no fundão. Não gostava muito de estudar. Aí começou a lembrar, né? Aí o outro, Erasmo Carlos, chegou para o outro e falou, rapaz, eu me lembro. Você é aquele Mauricinho, todo arrumadinho, sentava na frente e tirava as melhores notas. Aí começaram a... Maravilha. Aí o arrumadinho, do Erasmo Carlos, vou dizer Erasmo Carlos, que eu estou falando que é aquela personagem, né? Chegou para o outro, rapaz, e o que é que você está fazendo aqui nessa cidade? Rapaz, eu estou vindo prestar uma consultoria para uma fábrica de avião. É mesmo, cara? Você se formou em engenheiro aeronáutico? Me formei, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e agora estou aqui, acabando o nosso encontro, eu vou me encontrar com o dono da empresa. Aí, o almofadinha perguntou para o Erasmo Carlos, e você, o que é que você conquistou na vida? A empresa que está te contratando é minha. Já viu esse vídeo? A empresa que está te contratando é a minha. Ah, então você vai me dar um emprego? Não. Eu não sou tão inteligente para fazer uma avaliação de RH. Mas eu tenho um funcionário para isso. Eu pago para isso. O mais bem-sucedido não é o mais inteligente, não é o mais capaz. É estar no lugar certo, na hora certa. No lugar certo, na hora certa. Eu morava em Belo Horizonte. Meu pai Paulo morava em Bonfim. Aí eu saí de férias, em julho. Só tinha um mês de férias na casa do meu pai. O lugar certo, na hora certa. No hebraico são 2 palavras. Preste atenção. 2 palavras no hebraico. O tempo certo. A palavra tempo, aqui em hebraico, é a palavra Evá. Parece Eva, né? Evá. E a palavra acaso é traduzida na nossa Bíblia, veio por sorte. Sorte, foi sorte. Foi sorte você um dia ter sentado ali e encontrado, foi sorte. No hebraico é a palavra carrá, a carrá. Deus vai te colocar na hora certa, no lugar certo. Jesus estava em Jerusalém e falou assim, é necessário que ao meio-dia eu encontre uma samaritana no poço de Jacó. O lugar certo, a hora certa. Aquela mulher poderia não ter ido naquele poço. Mas ao meio-dia, ela foi tirar água naquele poço. E encontrou a sorte. A hora certa. A Bíblia diz, meio-dia.
A hora certa e o lugar certo. Então eu estudava em Belo Horizonte, só tinha um mês de férias, viajei 1.800 quilômetros. Na época eu tinha que pegar ônibus para Passos, meu irmão estudava em Viçosa, agronomia, ele pegava o ônibus para Passos, a gente passava a madrugada no frio, julho, frio, eu e meu irmão, na rodoviária vazia em Passos. De Passos eu pegava o ônibus que ia para o Nordeste e soltava em Bonfim. Quando eu cheguei em Bonfim, a rodoviária era no centro da cidade. Paulo foi me pegar no frio danado. Quando eu desço do ônibus, ele falou, tá de mala pronta? Amanhã nós estamos indo para Ribeirão Preto. Lembra? Não lembra de nada. Era do Antigo Testamento. Depois que Paulo mudou para o Sudeste, ele esqueceu tudo. Preste atenção, desce eu e meu irmão, 1.800 quilômetros. Tinha uma noite para dormir. Eu cheguei de madrugada. Ele falou, amanhã de manhã está saindo o ônibus da igreja de Bonfim. Agora está lembrando. E nós vamos para um acampamento em Ribeirão Preto, 2.000 quilômetros para trás. Eliud, Adalto, a galera toda. No ônibus tinha 2 vagas. Eu fiquei do lado de Patrícia. Você entendeu? O poder de estar no lugar certo, na hora certa. Você gostaria de encontrar a hora certa, o lugar certo na sua vida? E sua vida ser colocada no plano de Deus? Gostaria? Faça um estudo bíblico sobre essa palavra, carrá. Eu não vou falar nem do tempo certo, tá? É outro estudo. Eu vou falar do carrá. Vamos lá? Agora eu vou ensinar você, preste atenção, vocês ficarem emocionados. Tem que controlar as emoções, né, Liud? Eu fico emocionado, viu, gente? Eu sou muito emotivo. Hoje eu fui dormir ali, estava na rede, fui orar. Antes de ministrar a palavra, deitei na... Porque profeta gosta de rede, né? Ou de rede ou sombra de árvore. Aí eu fui orar ali. Aí eu comecei a dar graças a Deus. Lembrei do Adalto, as filhas dele estão aqui. O Harrison, o Léo. Tudo que foi semeado desse acampamento. Lembrei de Bonfim. Lembrei da Cida que morava com Eliud. Passou um filme na minha vida. Gente, nós temos uma história. Você vai abandonar essa história? Por besteira, por picuinha? Picuinha? Aí eu vim para cá. Bem. Ele foi professor de Miami? Eu fui professor. Abraão. Tudo. Ontem eu estava lembrando da Marli, do Raimundo. Eu saía, o Ronaldo Carneirinho, saía da Pituba, me pegava na Vila Laura, para a gente ir lá na Ribeira. Depois do culto, aí ia comer os quitutes, porque não podia deixar de comer os quitutes aqui da irmã. Saía de lá da Ribeira, que na era um bairro até bem perigoso, né? Aí Ronaldo me trazia para Vila Laura e ele ia para Pituba. Era toda quarta ou quinta-feira. Ontem lá na praia a Marli estava contando a história de vida dela, né? Das aposentadorias que ela tem. Vamos lá. Vocês conhecem a história, né? Abraão pega o servo mais antigo dele, de mais confiança, e foi dar uma das tarefas mais difíceis. Escolher uma esposa para o filho dele. Toda promessa de Deus estava em jogo. Porque em Isaac, Deus ia fazer toda uma linhagem.
Já pensou a responsabilidade desse servo? Já pensou se ele escolhe a mulher errada? Olha a responsabilidade desse servo. Esse servo é símbolo do Espírito Santo, porque a Bíblia não diz o nome dele, e tudo que ele fez era para honrar o Senhor. O Deus do meu Senhor, era o Espírito Santo, ele me glorificará. É aquele ser, aquele personagem mais importante, mas que não aparece na história. O que aparece é o pai, é o desejo, é a filha, é a noiva. Mas ele é que foi responsável por tudo. E aqui você tem o modelo da intercessão do Espírito Santo. Eu vou ensinar vocês a fazer a oração do carrá. A oração da hora certa, no lugar certo. A oração do carrá. Deus, eu vou arranjar um emprego. Eu vou orar para estar na hora certa, no lugar certo. Senhor, eu vou sair para trabalhar hoje, vou vender hoje. A hora certa, a pessoa certa. E quem é o craque nisso? É o Espírito Santo. Vou mostrar para vocês isso. Então, esse é o contexto, vai ser fácil você entender. Gênesis 24, versículo 1. Era Abraão já idoso, imagine. Ele só tinha um filho, bem avançados em dias, e o Senhor tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, era o administrador de todos os bens: põe a mão por baixo da minha coxa. Não sei se vocês sabem, no hebraico é: põe debaixo da minha mão, debaixo dos meus testículos. Era dos testículos aqui, debaixo da coxa. Porque ali é a origem da vida, da responsabilidade. E a Bíblia, né, para não escandalizar os assembleanos, botou debaixo da coxa. Bem, aí você sabe que ele enviou. Quando o servo dele chega no versículo 10 de Gênesis 24, fala assim, ó: tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor. 10 camelos. Para que tanto camelo? Porque ele levava riquezas também. E levando consigo todos os bens dele. Ele foi cheio de ouro, pedra preciosa, tudo que as mulheres gostam. Tecidos maravilhosos, tecido de linho, Uda, para fazer uma pijama de linho fino. Levantou-se e partiu rumo à Macedônia, para a cidade de Naor. Versículo 11. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos. Você já viu no deserto, né? Os camelos, eles ajoelham, né? Junto ao poço de água à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. Lembra que eu falei para vocês? Naquela época tinha 2 momentos do dia que se tirava água, de manhã cedo e final da tarde. Então ele sabia dessa cultura. Ele parou os 10 camelos junto ao poço de água da cidade, porque as meninas, as jovens, donzelas, iriam lá tirar água. Olha a sabedoria desse servo. E disse consigo, uma oração no Espírito: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo que me acudas hoje e uses de graça para com o seu servo Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça, a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. Ele pediu água para ele, tá, gente? Para ele. E ela me responde: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Olha o sinal que o cara falou. Se uma jovem me der água, e der água para 10 camelos, olha que o sinal não foi simples. Cada camelo bebia 50 litros de água. Se essa jovem me der água, e espontaneamente der água aos 10 camelos, olha a oração do carrá. Tá? Darei a beber aos teus camelos, seja a que designastes,
para o teu servo Isaque, e nisso verei que usarei de graça. Essa palavra bondade, no hebraico, é a palavra hesed, palavra graça, bondade, misericórdia, para com o meu Senhor. Então, ele orou, versículo 12, vou ler de novo. Ó, e disse consigo, a oração dele: ó Senhor, de meu senhor Abraão, põe-te que me acudes. Essa palavra acudes é a palavra hebraica cará. Que a tua sorte, que a tua bondade esteja aqui comigo nessa hora. Aí o versículo 15 fala assim, ó, considerava ele ainda estava pensando, orando, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naó, irmã de Abraão, ela era parente direto de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, e quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Provavelmente o poço estava numa região mais baixa. Então o servo saiu ao encontro e lhe disse: dai-me de beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro, que estava a mulher era malhada, fazia academia, tá, gente? Baixou-se do cântaro a mão e deu-lhe de beber. Achando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Que espírito dessa mulher. Então, o que é que ele orou? A hora certa e a jovem certa. Tá? Agora, cadê as outras jovens da cidade? Só veio ela. Você marca uma entrevista de emprego, chega lá na sala, só tem eu. Cadê o resto? Preste atenção, gente. Cadê as outras jovens? Só subiu Rebeca naquele dia. O pneu do carro de um furou, o outro deu uma diarreia. Por quê? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Aleluia. Então uma ficou menstruada no dia. A outra unha quebrou na hora que foi pegar o cântaro. Só foi Rebeca. Gente, você vê Deus nessas coisas? Não é assim que ele age? A hora certa e o lugar certo. A última passagem, o livro de Ruth, Josué, Juízes, Ruth capítulo 2. Gente, você vai sair para procurar o emprego, faça a oração do carrá. Deixa eu contar outro fato. Quando eu me casei, eu fui morar em Rio Claro. Eu e Patrícia sozinho. Patrícia ganhou uma bolsa de estudo boa, dava para pagar aluguel e só tinha eu e ela. Aí todo dia, Patrícia ia para a faculdade, eu ia lá na porta, Patrícia ia para a faculdade. Ia a pé, às vezes ia de bicicleta, que era perto. Aí eu olhava para a vizinhança, tinha a vizinha varrendo a rua e olhando para mim. A mulher sai para trabalhar e o cara fica em casa. Rapaz, passou o mês, procurava emprego e nada. Eu falei: Deus, você me abandonou? Eu estou passando vergonha. Um homem que era o provedor da casa, vivendo às custas, além de não ser papa-anjo, eu não vivo de bolsa de estudo e de esposa. Aí, um dia, eu fiquei desesperado. Uma coisa é você morar na cidade onde você nasceu, tem parente, tem primo. Outra coisa é você morar numa cidade que você não conhece ninguém. É fé, viu? É uma história longa. Mas eu nunca esqueço. Um dia eu fui lá despedir de Patrícia. Quando eu entrei, não comecei a chorar. Gemidos inexprimíveis. Eu deitei na minha cama de casal. Comecei a chorar com autocondenação. Eu não sirvo para nada. Aí eu falei: Deus, lembra de mim. Aí eu ouvi uma voz: vá no jornal Cidade, que era o melhor jornal da cidade, jornal de Rio Claro. Eu levantei, tomei o banho, me arrumei, peguei o trólebus, que é um ônibus elétrico,
Cheguei no Jornal Cidade, eu trabalho com informática. Cheguei no balcão, falei, eu queria falar com o responsável pela área de informática, para eu dar o meu currículo. Aí a menina que estava atendendo falou assim, eu vou chamar o responsável pela informática. O responsável pela informática era um cara que prestava serviço lá, ele não era o dono. O nome dele chama Paulo Buschinelli. Esse cara me olhou, quando eu dei o currículo, ele falou, você era a pessoa que eu precisava. Ele me tornou o meu sócio durante 10 anos. Aí eu ia viajar com ele para aquelas feiras em São Paulo e tal. Ele falava assim, lembre que foi eu que te escolhi, né? Aí eu já tinha mais amizade com ele, falou, pelo contrário, foi eu que te escolhi. A hora certa. Naquele dia, eu não ia naquele jornal. Eu só fui lá porque o dono pediu, porque deu um problema numa impressora. E eu estava de saída. Quando eu estava saindo, a mulher falou que tem um rapaz aí querendo um emprego de informática. E eu não fui trabalhar para o jornal, fui trabalhar para ele, na área de informática. A hora certa, o lugar certo, a pessoa certa. Começamos com Romanos, capítulo 8. Fomos para Abraão, a escolha de Rebeca, e agora Ruth. Ruth vai rebuscar espigas. A palavra é carrá, a oração da carrá. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, um homem rico, de família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Aqui Boaz é uma figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ruth, a moabita, disse a sua nora Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daqueles que me favorecer, que me manifestar graça. Ela lhe disse, vai, minha filha. Ela foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, lê na sua Bíblia, casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Ela começou a colher espiga, se perdeu, acidentalmente, foi na terra de Boaz. Acaso, sorte. Para os cristãos não tem sorte, gente. O que existe é a providência divina. É Deus fazendo todas as coisas cooperar para você estar naquele lugar, naquela hora, com aquela pessoa, para Deus trazer o propósito dele para a sua vida. Faça essa oração. Senhor, me leve ao médico certo. A história do Noa. Me leva, Senhor, ao médico certo. Me leva no lugar certo, ao cliente certo, ao negócio certo. Coloque os sinais diante de Deus. Benedito fala muito sobre isso. Coloque um sinal. Senhor, se acontecer isso, não coloque sinal fácil, não. Bota, quanto mais complicado ele gosta. Ele é Deus. Imagine a menina pegar 50 litros vezes 10, 500 litros. Isso é que era uma menina prestativa, o coração de Deus. Amém? Então eu queria deixar essas chaves com você. Há muitas necessidades no corpo de Cristo. Não tem como a gente aconselhar, ministrar, ficar fazendo ministração aqui no acampamento de 1 a 2 horas, só em último caso. Você não precisa mais de ministração. Você tem que gemer com gemidos inexprimíveis, porque você não sabe qual é a vontade de Deus, eu também não sei. Mas se você praticar Romanos capítulo 8, e a oração do carrá, e o carrá é uma expressão da graça, que o Senhor use de graça para comigo, de bondade, me leve ao lugar certo, a menina certa, a esposa certa, a pessoa certa, ao emprego certo. E ele é especializado nisso. Ok? Então que o Espírito Santo possa suprir todas as suas necessidades. E ele sabe quais são as suas necessidades. Não seja precipitado, não seja ansioso. Entre no seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu pai que está em secreto, que nem o servo. E ele orou, Senhor, honra o meu patrão, o meu Senhor. Ele orou pela fé de Abraão.
E Deus conseguiu honrar, e ele arranjou essa mulher maravilhosa que foi uma princesa, né? E foi uma bênção a linhagem de Isaac e de Rebeca. Amém? Que Deus nos dê sabedoria. Nós nos apropriamos, Senhor, dessa confiança. Nós somos fracos, somos incapazes, somos limitados. Mas a Tua graça nos deu o Espírito Santo, que está do nosso lado. Essa é a nossa maior ferramenta, o nosso auxílio. E nos conduz, Senhor, para que o propósito da minha vida seja completo plenamente. Ensina-me a perceber, a ter o discernimento da Tua graça, da Tua bondade e da Tua direção. Usa, Senhor, de carrá, de bondade para com a minha vida e dirige os nossos passos. Amém? Amém.